Ele é formado em Direito pela USP e na OAB São Paulo, participou das comissões de Ética e Disciplina, de Prerrogativas, de Direitos Humanos e de Exame da Ordem. É desembargador do Tribunal de Justiça desde 2001. Preside a terceira Câmara do Direito Público e está à frente da Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça e foi vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez Antônio Carlos Malheiros, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos conhecer a proposta de levar a justiça para a Cracolândia, para tentar barrar o avanço da droga entre crianças e adolescentes. Conosco nesta arena os deputados José Bittencourt, do PDT, e Orlando Bolsoni, do PSB. Um prazer recebê-los, deputados. Bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia. Eu é que agradeço o convite. Uma honra para mim estar aqui. A honra é toda nossa. Eu queria que o senhor falasse um pouco da proposta de levar a justiça, o Tribunal de Justiça, os juízes, mas não é só a justiça em si, na verdade é um concerto de atores, né? Isso. Juízes, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde do Estado, todo mundo junto, trabalhando em cima do todo mundo junto. Inclusive organizações não governamentais que já estão lá, né? E organizações religiosas que prestam um trabalho extraordinário. Uma das coisas que nós queremos, né, é juntar todo mundo. É uma batalha muito importante e uma batalha difícil, eu com toda humildade eu reconheço. É uma batalha extremamente difícil de vencer, mas nós vamos tentar vencer, com todo mundo juntos. Se nós continuarmos atuando separadamente, essa batalha vai ser perdida, né? A guerra no futuro nós vamos ganhar. Agora, por que essa batalha é tão difícil? É tão difícil porque nós, eu me coloco em primeiro lugar, o poder que eu tenho a honra de representar, nós, Estado, e não estou falando necessariamente do Estado de São Paulo, estou falando desse Estado grande, o Estado, esse ente administrativo, o Estado tributário, o Estado social, jurídico, político, nós nos afastamos muito das pessoas, principalmente das pessoas mais miseráveis. Isso na outra ponta. Quando a coisa chega nesta ponta de cá, é o que eu costumo dizer, né? Até é duro para eu falar isso, mas eu me sinto às vezes colocando band-aid ou esparadrapo num pé gangrenado, né? É uma imagem forte, mas é difícil, porque com a ausência do Estado na vida das pessoas mais miseráveis, a desagregação da família é total. Violência dentro de casa, a droga dentro de casa, gerando tragédias. As crianças saem de lá e vêm para as ruas, crianças e adolescentes. Chegaram nas ruas, conviveram no meio do tráfico, começam a usar drogas, como no caso da nossa Cracolândia. É uma batalha difícil. É um tumor que começou pequenininho, lá numa ponta, e agora é bastante grande. Em alguns casos, um tumor inoperável. Mas nós vamos tentar. O Estado não ignorou durante muito tempo ou menosprezou o papel emblemático que é a Cracolândia, que é aquela grande concentração, mais de 2.000 pessoas consumindo drogas no espaço. Agora eu digo isso, doutor, porque imagine, o Estado está presente lá, a Polícia Civil está lá, tem um panelão da Polícia Civil que é a garagem, tem um Instituto de Identificação, tem o Corpo de Bombeiros, tem a Guarda Civil Metropolitana e uma seccional de polícia na Rua Aurora, ou seja, não seja por falta de Estado. Todo mundo passa por ali e finge que não vê? Todo mundo passa por ali, vê, só que eu, entidade, órgão X, eu vou agir desta maneira. Ao meu lado, o órgão Y vai agir de outra maneira. Começamos a nos separar. Uma das coisas que nós queremos, indo agora para a Cracolândia, é unir todo mundo, né? Se nós não trabalharmos juntos, o grande inimigo vai nos derrotar. O grande inimigo é o traficante, não há dúvida nenhuma, mas é o traficante se servindo da miséria que afeta de uma maneira bárbara, estúpida,
principalmente as nossas crianças e adolescentes. Eu trabalhei durante 15 anos, nos anos 70, nos anos 80, com moradores de rua. Durante 15 anos eu estive entre moradores de rua, ligado a uma determinada organização religiosa, com foco mais voltado para crianças e adolescentes. A nossa missão era tentar, aquela missão quase que impossível, levar crianças e adolescentes de volta para suas casas. Era muito difícil. Mas aprendi muito lá, né? E já notava naquela época um Estado que se fazia presente de uma maneira desordenada. O Estado, de certa forma, sempre está presente na vida das pessoas, mas de uma maneira desordenada, né? E não priorizando o que merece ser priorizado. Eu não tenho a menor dúvida. Se não cuidarmos rapidamente de uma educação pública de primeira qualidade, de saúde pública de primeira qualidade, beneficiando nossas crianças e nossos adolescentes, nós vamos perder o nosso futuro. Deputado Orlando Bolsoni, bem-vindo a esta arena. Lembrando, deputado integra a Frente Parlamentar de Enfrentamento do Crack nesta Casa de Leis. Primeiro, é uma honra ter o doutor Antônio Carlos Malheiros conosco, além de grande jurista, mas também as suas atitudes demonstram o exemplo. Ele enfrenta os problemas e tem uma pessoa solidária, uma pessoa que é exemplo para todos nós. É uma honra estar com o deputado José Bittencourt. E eu aproveito já a intervenção do doutor Malheiros. Veja, essa preocupação que o senhor tem, o senhor conhece bem o interior das palestras, das aulas que o senhor é convidado a ministrar em nossas faculdades no interior. O crack hoje, ele é a segunda droga mais consumida no interior do estado também. O risco de surgirem as cracolândias lá no interior. Só pede para uma droga lícita que é o álcool, que tem 58% entre as pessoas que procuram o serviço público, e 28% das pessoas que procuram o serviço público, o doutor Malheiros e o deputado Bittencourt, vão em função do crack. Como fazer também uma ação preventiva, inclusive no interior? Como o senhor vê, o senhor que estuda, atua e há tanto tempo conhece profundamente esse assunto? Eu tenho a impressão que se começarmos bem, né, com a educação, formando uma geração, né, com uma bela educação pública, se nós todos, como sociedade civil, vamos até esquecer um bocadinho o Estado, se nós, cada um de nós, olharmos para as pessoas menos afortunadas com uma visão de que eu posso também, como advogado, como padeiro, como pedreiro, como arquiteto, como engenheiro, como mecânico, eu também posso fazer alguma coisa, né? Nós começamos a mudar o mundo, né? Se o juiz se tornar mais próximo das pessoas, isso é uma crítica que eu faço ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ainda é um poder afastado do povo. Essa é uma das razões que eu quero ir que nós já estamos indo para a Cracolândia, é levar os juízes para que os juízes andem no meio das pessoas, para que os juízes sintam o gosto da lágrima das pessoas. Eu costumo dizer para os meus alunos nas faculdades, e principalmente digo isso para os juízes que estão chegando na magistratura, acabaram de passar no concurso, passaram num dos concursos mais difíceis do Brasil. E eu digo, olha, cultura jurídica não falta para vocês. Vocês são espetaculares em matéria de técnica jurídica. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Podem jogar esta boa técnica jurídica que vocês têm na lata do lixo, se vocês não forem bons, se vocês não forem misericordiosos, se vocês não forem solidários, se vocês não se incomodarem com as pessoas, né? Se vocês não sentirem o gosto da lágrima daqueles que vocês vão julgar, vão ser decisões espetacularmente técnicas. Vocês vão ser ótimos em direito, mas não serão bons em justiça. Deputado José Bittencourt.
Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. É gratificante estar ouvindo, né? O professor, mestre, doutor Malheiros, né? Uma honra estar aqui ao lado do Bolsoni, que é um excelente parlamentar aqui na casa, envolvido com questões de interesse da sociedade, não só da região que ele representa, mas de todo o estado de São Paulo. Doutor Antônio Malheiros, eu fico a me perguntar, o senhor faz uma autocrítica tremenda, o senhor faz uma autoanálise, né? Positivamente falando, da situação do judiciário hoje. E será que o Estado tem aparelhamento necessário para o day after, para o dia seguinte, essas ações sinérgicas das instituições e também de entidades, de ONGs, etc., numa ação de levar a justiça, de fazer justiça in loco? Queria que o senhor aclarasse um pouco aqui para a gente e para o nosso telespectador. Olha, eu faço parte de um poder que às vezes eu chego a duvidar se é efetivamente um poder. Sabe por quê, deputado? É que, para mim, poder significa uma única coisa. Poder significa serviço. Eu detenho uma parcela de poder para servir as pessoas. Agora, eu não consigo servir as pessoas se eu não tenho uma estrutura razoável para isso. Ou seja, estamos indo para as ruas da Cracolândia, mas nosso serviço lá nos gabinetes, nas varas, os juízes que voluntariamente irão comigo, não receberão um tostão a mais, e nem querem. E não receberão nenhum processo a menos. Isso é sério, porque a cada momento que eles se dedicarem às crianças que estão nas sarjetas, aos adolescentes que estão perdidos, a pilha de processo lá no gabinete deles está subindo. Isso já aconteceu quando nós realizamos, por ideia do Conselho Nacional de Justiça, as audiências concentradas nos abrigos. Me telefona um dos juízes da infância e juventude dizendo: Malheiros, essa ideia de audiência concentrada nos abrigos, que nada mais é do que a ida do juiz, não é? A ida do juiz para os abrigos conversarem diretamente com as crianças, juntamente com o Ministério Público, com o defensor, mas enfim, é o juiz indo para o abrigo conversar com a criança. Coisa fantástica. O resultado disso foi uma montanha de crianças podendo voltar para casa. Mais de 1.000 famílias, mais de 1.000. Mais de 20% do que estão. Outros tantos colocados em adoção, outros tantos adotados definitivamente. Ou seja, maravilha. E esse juiz, para citar apenas um exemplo, me telefona e fala: Malheiros, plano maravilhoso, mas é evidente que você está me mandando um juiz auxiliar aqui, porque por mais devoção que eu tenho a Santo Antônio, eu não consigo ter o dom da ubiquidade, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E eu, né, tenho aqui na capital o maior número de abrigos sob a minha jurisdição, e eu quero visitar um por um. Me arruma? É claro que você vai me arrumar um juiz auxiliar. Eu falei: pera, não sou eu que arrumo, é o presidente. Telefonei para o presidente da gestão passada: presidente, me manda um juiz auxiliar aqui para a vara tal. O presidente falou: não tenho. Como não tem? É determinação do CNJ, e não porque é determinação, porque é bom para as crianças. Estamos querendo ir para os abrigos, pelo amor de Deus, me manda um juiz auxiliar. Não tenho. E não tinha mesmo. Ou seja, que poder é este que nós não conseguimos para trabalhar? Não é para folgar, é para trabalhar a população, né? Sem receber absolutamente nada a mais do que a gente já ganha. Não estou reclamando disso, pelo amor de Deus.
para trabalhar nós não temos estrutura, não é? Agora vai se repetir a situação. Os juízes que voluntariamente forem para as calçadas da Cracolândia vão estar com um olho no menino que está lá se dopando e o outro olho no gabinete dele. Enfim, o que eu digo, deputado, é que nós precisamos muito do apoio desta Assembleia. E precisamos muito do apoio dessa Assembleia porque eu não vejo um judiciário estruturado se nós não tivermos autonomia financeira. Veja, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Me desculpem os cariocas, e meu aplauso aos cariocas agora. O Rio de Janeiro era um dos piores judiciários deste país. Depois da autonomia financeira, eu reputo ser o Rio de Janeiro um dos melhores. Ações propostas hoje no Rio de Janeiro, a audiência, sai a designação de audiência para 2 semanas depois. Um recurso na questão estrutural, né, a experiência lá, porque a receita que essa nova legislação do Rio trouxe com a nova legislação trouxe para o judiciário administrar, não envolve aí gasto com pessoal, é investimento único na questão estrutural, né? Perfeito. Esse é o reclamo que se faz do modelo lá do Rio. Exatamente. De repente nós vamos aprofundar aqui. E a gente poderia até no futuro, se não é sonhar muito alto, queria até mais envolvendo verba com o pessoal também. Claro. Agora, veja, recurso que nós demoramos 2 anos para julgar. E hoje nós estamos correndo, hein? 2 anos, pela meta do CNJ. Pela meta, porque o CNJ está olhando feio para nós e nós estamos, então, correndo. Né? O recurso que hoje nós demoramos 2 anos para julgar, o pessoal do Rio de Janeiro está julgando em 4 meses. Desembargador, no próximo bloco vamos falar se mexer na Cracolândia não há o risco de dispersá-la, de multiplicá-la e pulverizá-la, também como vai ficar a retaguarda das famílias para recepcionar essa criança que não necessariamente vai para um abrigo ou para uma clínica de tratamento. No próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. A memória do Legislativo de São Paulo está conservada em 500 mil páginas de documentos guardados desde 1819 no acervo histórico. Ali estão também cerca de 90 mil negativos de fotos dos deputados e personalidades que passaram na Assembleia nas últimas décadas. E todo esse acervo está digitalizado no portal eletrônico da Assembleia, www.al.sp.gov.br. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o desembargador Antônio Carlos Malheiros. E no bloco anterior falávamos do risco de dispersão da Cracolândia. E eu aproveito para anunciar a presença entre nós, a partir de agora, do deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado. Sua primeira pergunta ao desembargador. Primeiro eu quero cumprimentar e ter uma honra e um prazer de estar aqui com o coordenador, né, da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, nobre desembargador Dr. Malheiros, no qual eu já tive a honra e o prazer de ver palestras suas lá na minha cidade, né? Fizemos isso no fim do ano passado. Cumprimentar você, Jorge, cumprimentar meu amigo Bossoni, meu amigo deputado José Bittencourt, e dizer o seguinte, doutor, o senhor sabe que nós temos um problema enorme do crack. O deputado Bossoni já disse isso, nós fazemos parte da frente parlamentar. É uma droga de custo baixíssimo, de um mal enorme, devastador, acaba com a vida das pessoas muito rapidamente. A gente percebe, eu já ouvi o senhor dizer sobre isso, mas eu gostaria que o senhor falasse de novo. Eu acho que essa visita à Cracolândia nós podemos falar daqui a alguns minutinhos, mas como é que o senhor vê o Estado nas residências, né? Quando você percebe que o pai de família perde seu emprego, perde isso, e com isso começa um desarranjo familiar.
que aí começa a ter álcool por parte dos maiores e que a criança vai vendo e que no fim ele vai se encaminhando. O que o senhor acha que deve ser feito dessa maneira? E uma outra pergunta muito rapidamente ao senhor como coordenador. O que o senhor acha? Eu sei que hoje existe uma dubiedade disso aí de lei, mas da criança de 16 anos ir para o mercado de trabalho sem ser menor aprendiz. Trabalhar com o pai numa oficina mecânica para aprender uma profissão, trabalhar com o pai na mercearia da sua família para que ele possa continuar uma profissão. O que o senhor vê? Como é que o senhor vê isso? Bom, em primeiro lugar, este tema da sua primeira colocação é um tema que sempre mexeu muito comigo. Eu que aos 13 anos de idade, para escapar de um exame de geografia, eu fui fazer um levantamento numa favela e me emocionei tanto com o que eu vi, com a Mônica, que era menina de 13 anos da minha idade, que estava grávida de um dos seus irmãos. Eu nunca mais consegui sair da grande favela da vida. Então eu fui trabalhar, ainda com muito menino, nas ruas. Depois, durante 10 anos, permaneci com alunos da Faculdade de Direito e já advogado, trabalhando numa favela com crianças e adolescentes. Depois voltei para as ruas, fiquei 15 anos lá. E eu tenho certeza absoluta, e hoje trabalho em hospitais, já há muito tempo, trabalhei com adultos em hospitais, e ainda hoje, nas sextas-feiras à tarde, para eu esquecer um bocadinho aquela montanha de processo, eu ponho o nariz de palhaço, eu sou do Vive e Deixe Viver. Começamos em 4 voluntários, hoje somos 1.500 espalhados por todo o Brasil, e eu aprendo com as crianças, eu relaxo com as crianças, lá no Emílio Ribas, para mim é uma delícia. Mas enfim, essa minha atividade desde os 13 anos me mostrou uma coisa: se o Estado não chega na vida das pessoas, se a sociedade civil não chega na vida das pessoas mais empobrecidas, o Estado paralelo, ele vem e toma conta, e é de uma eficiência falsa, mas aparentemente de uma eficiência colossal. Né? Estive outro dia levando alunos de uma faculdade de Direito lá para uma favela da Zona Norte, onde a líder comunitária me falou que o deputado dela, o governador dela, o senador dela, o presidente dela, o juiz dela, era o alemão. Eu perguntei: quem é o alemão, minha senhora? O alemão é o traficante do pedaço aqui, que é o nosso governante. Eu falei: mas como? Vocês estão se deixando nas mãos de um traficante? Ela falou: pois é, né? É que ele nos trouxe condução. Olha aquelas combis lá embaixo. Nós não tem ponto de ônibus aqui perto, não. À noite, se um dos nossos filhos passar mal, a caminho do hospital público, que fica longe daqui, a criança morre, né? Agora temos condução. Meu marido tinha que pagar pedágio para atravessar a ponte para ir para casa, depois de trabalhar o dia inteiro. Com a chegada do alemão, aqueles caras que cobravam o pedágio desapareceram. Minha filha tinha sido estuprada por um homem muito forte aqui, que já tinha estuprado outras tantas moças, né? E com a chegada do alemão, esse homem desapareceu do dia para a noite. E ainda me provocou essa líder comunitária e falou: e o senhor, como desembargador, o senhor faz uma justiça tão rápida quanto o alemão? Daí, quando a gente começa a frase com veja bem, significa ou a gente vai mentir, ou a gente vai falar bobagem. Eu comecei assim, né? Olha, veja bem, porque o devido processo legal, porque, olha, o contraditório. Eu falei: não, pode parar, eu só queria entender. Ou seja, não adianta. Eu fui falar para eles, ela acreditou no que eu falei, mas acreditou como uma verdade minha. Falou: olha, isso é verdade para o senhor que mora fora daqui. Para nós, a verdade é o alemão. Ou seja, a ausência do Estado na vida das pessoas é uma tragédia. E trabalho dos meninos de 16 e 17 anos, né? E temos que pensar, porque os de 16 para frente há a possibilidade de trabalhar. 14 e 15 aprendiz. Eu não sei, eu acho que a gente podia até pensar um bocadinho, né?
de meninos com 14, 15 anos começarem a trabalhar juntamente com aquela sonhadíssima por mim educação pública que vai lhe dar toda uma formação. E um trabalho desse menino paralelo a essa escola bacana, que a gente espera que algum dia exista, né? Vai fazer desse rapaz um grande cidadão. Né? Então, você veja só, deputado, nos Estados Unidos, quantas vezes a gente já viu isso nos filmes, né? Aquele empresário que está ganhando o título do empresário do ano, ele começa o discurso dele, porque aos 8 anos de idade eu entregava leite, aos 10 anos eu entregava jornal e tal. Eles têm orgulho disso. É evidente que para a nossa realidade, o que nós queremos mesmo são todas as crianças, a meu ver, a partir dos 2 anos de idade, na escola de segunda a sábado, e domingo abrir a escola para a família vir para a escola jogar bola. Jogo entre pais e filhos, para todo mundo poder usar a piscina da escola. Isto é importante. Agora, é coisa que a gente também precisa começar a pensar. Por quê? Se nós não pensarmos desta maneira, eles vão acabar trabalhando do mesmo jeito, ou seja, aos 8, aos 9, em trabalhos absolutamente perigosos, nos cruzamentos, né? E quando não saem para esmolar, explorados por adultos. Então, esta coisa do trabalho é uma coisa importante, desde que seja um trabalho realmente que não ofereça nenhum risco e seja um trabalho formador. Não algo mecânico como costurar bola de futebol, tá certo? Seja alguma coisa que ele vai aprendendo. Quando eu falo que todos nós temos que ter uma participação, mecânico, por exemplo, eu vou conversar com o pessoal da Fundação Casa, eu vou ensinar pelo menos um menino da Fundação Casa a montar e desmontar um motor, né? Cada um de nós pode fazer uma coisa como essa. Deputado Bolsoni. Aproveitando a pergunta inteligente do meu amigo deputado Carlão Piatari, as observações do deputado José Bittencourt, o senhor lembrou a sua história, e o senhor teve uma vivência especial, e ainda hoje, a questão das ruas. Por que nós não conseguimos essa integração? Quando dentro dos próprios governos, primeiro a integração, governo federal, governo estadual, governos municipais. Depois, dentro dos próprios governos, ora se trata, eu me debrucei sobre esse assunto, deputado Bittencourt, deputado Carlão Piatari, que faz parte da frente, ele debruçou, dentro dos próprios governos, ele fala, não, isso é uma questão de saúde, saúde comanda. Ou é uma questão... quem deve comandar é a Secretaria da Justiça, porque é uma questão de direito. E a sociedade, há uma dificuldade de atrair a sociedade, porque às vezes não sabe nem como cooperar. Como que seria possível, como que nós podemos, existem exemplos que nós podemos nos mirar e com humildade nós absorvemos essas experiências? Eu acho que a alma do negócio, o senhor acabou de dar o caminho, se chama, é uma qualidade que poucos têm, humildade. Agora, se não formos humildes, né, e formos vaidosos, somos secretários do mesmo governo, eu vou querer aparecer mais que o senhor. Ainda que eu perceba que o seu trabalho como secretário precisa de mim, eu não vou querer saber. E se for possível, eu vou falar mal do senhor aí para o governador, porque eu quero ser o queridinho do governador. Né? Eu vou querer aparecer mais. E nisso há desunião. E desuniu, não há o que fazer. A gente vê isso dentro do próprio Poder Judiciário, né? Um desembargador, às vezes, querendo aparecer mais que o outro, quando, na verdade, o nosso ideal é o mesmo, é de fazer justiça. Cada um com o seu estilo, cada um da sua maneira, com mais rigor, menos rigor, mas todos nós estamos interessados em fazer justiça. Mas, quando a gente começa a disputar espaço apenas e tão somente por uma questão de vaidade, nós estamos prestando um desserviço para a própria comunidade, na qualidade de homens públicos que todos nós somos. Deputado Bittencourt.
E que o nosso patrão é o cidadão. Com certeza. Nós somos servidores. Com certeza. Aliás, eu tenho um pensamento sobre essa questão de autoridade e tal. O representante é a autoridade? A autoridade é quem lhe confere poderes. Não é? Então, esse é um conceito que eu tenho. Inclusive paga a conta. Inclusive paga a conta, nós somos servidores. Né? Quer dizer, nós fomos constituídos para aqui representar o doutor Malheiros. Ele foi, através da sua capacidade no concurso de provas e títulos, demonstrou a sua capacidade para fazer justiça para esse cidadão que também lhe paga, como me paga, e paga a todos nós para trabalharmos. Agora, doutor Malheiros, eu quero fazer aqui uma colocação. Quais instrumentos serão utilizados, instrumentos de direito, né, serão utilizados para, numa hora de decisão judicante, de uma decisão, portanto, de uma decisão judicial, se utilizar o expediente da internação compulsória? Vai chegar a esse nível? Qual é a sua opinião sobre essa questão da internação compulsória? Pois é. Que bom que o senhor está me perguntando isso, porque por mais que eu explique, muitas vezes a fala sai truncada na hora da edição. Minha opinião. Sim. Eu tenho para mim que a internação compulsória fica no fim da fila. Vai ter internação compulsória? Vai, de vez em quando, por ordem judicial, após o parecer psiquiátrico. Quando vai se dar? Quando o menino estiver batendo a cabeça no poste, quando tiver já atacou 20 pessoas na sua loucura provocada pelo... Isto excepcionalmente. O que nós queremos? Em primeiro lugar, queremos a presença do juiz entre as pessoas. Segundo lugar, e me emocionou muito porque deputados estiveram caminhando na Cracolândia. Eu fiquei emocionado com isso, porque a gente já estava começando a trabalhar quando eu falei, olha, é isso que eu quero. Não é? Uma matéria que mostrava deputados caminhando entre as pessoas. Eu falo, olha, que coisa, é isso que eu quero para o homem público, caminhar entre os desafortunados. Muito bem. Quero ter o juiz entre as pessoas. Segundo, quero o juiz com sensibilidade e sem gravata e tirando o paletó para sentar na calçada junto com o menino, junto com o adolescente, que não vai querer sentar com ele na primeira vez não, hein? Quem é esse cara? Tenta a segunda, tenta a terceira. Quarta vez ele senta, quinta vez começa a conversar. Começou a conversar, vamos começar as audiências concentradas. Pega o notebook e começa aí. Vamos lá. Quer falar teu nome ou não? Quero. Quantos anos você tem? Tá. De onde você vem? Você tem pai? Tem mãe? Onde que eles estão? Estão em tal lugar? Você gostaria de ter mais saúde? Você gostaria de sair dessa coisa difícil? Você está sendo ameaçado por alguém? Quem é que está te ameaçando aqui? Né? Se você quiser falar, e com o defensor público, como advogado da criança do lado dele. O MP, o defensor do mundo. Defensor sentado do outro lado da calçada, ali sentado, com o promotor também sem gravata, ali, todo mundo sentadinho no meio da rua. Isso. Tá? Conversando com a criança. Muito bom. Descobrimos quem é a família. Vamos atrás dessa família? Vamos. Técnicos, venham comigo. Vamos lá para a favela do Xiririca do Pau Quadrado. Psicólogo, isso, vamos lá. Família, vocês existem? Não existe família aqui em Malheiros. O pai está completamente doente, a mãe se prostitui, não dá. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar cuidar, e é para isso também que o judiciário está lá, para chegar para o poder público, quer seja a saúde do Estado,
quer seja a saúde municipal, olha, ele quer se cuidar. Se for possível, não vamos cuidá-lo por internação. Vamos cuidá-lo no meio aberto. É possível, doutor psiquiatra? Tá. Então vamos cuidá-lo no meio aberto. Um outro passo, olha, esse caso já é mais grave, vamos interná-lo. Tem vaga? Tem vaga. Aonde vai internar? Eu quero visitar para ver. Olha, não tem vaga. Defensoria me provoca, Ministério Público me provoca, eu dou uma decisão. Estado, tem que ter. Ou então ONG, parceria. ONG, parceria. Olha, o Estado não tem, mas eu tenho aqui, tá? Isso. Eu, pastor fulano, eu, padre Chiquinho, eu tenho. Ou eu, Lions, tenho, ou eu, Rotary, tenho. Eu vou conseguir uma vaga para você. Desembargador, deputado Carlão quer fazer uma pergunta urgente, só lembrando que nesses minutos finais eu pedi brevidade nas perguntas e nas respostas. Isso o que ele coloca aqui, o que o doutor Malheiros coloca aqui, pelo amor de Deus, isso é sonho. Isso é sonho, mas não é sonho utópico, não. Isso não é utopia, não. Olha, isso não é sonharmos juntos, vai se transformar em realidade. Eu vejo o deputado Bittencourt dizer o seguinte, eu acho que isso aí não é sonho. Isso é um objetivo que a gente tem que ter. Meta. Mas sonho, eu estou dizendo utopia. Eu acho que sonho é execuível. Doutor, eu queria dar uma provocadinha no senhor nesse assunto, para dizer o seguinte, que eu acho que o senhor, com essa experiência toda, uma experiência que eu passei no Poder Executivo, dizer o seguinte, o senhor não acha que nós estamos cometendo um crime deixar essas crianças lá? Então a internação compulsória não é a saída para que esse crime não realize, não aconteça? Eu não acredito em internação compulsória. Eu acredito no convencimento e acredito no tratamento em meio aberto. A compulsória, desculpe, eu posso estar completamente enganado, me falta inclusive bagagem até da área de psiquiatria, não é? Mas eu não acredito em recuperação das pessoas, trancando as pessoas. Excepcionalmente, sim, uma internação compulsória, mas excepcionalmente. Eu não acredito, eu acredito sim, e o que torna o nosso sonho mais sonho ainda, não é? Talvez caminhando por estradas de utopia, eu acredito no poder do convencimento, do Estado chegando e combatendo a miséria e tentando convencer. Eu tive na Cracolândia, eu estive lá para conhecer, já conhecia. Né? Aquelas crianças que estão ali, com 10, 11 anos, são ativamente sexuais. Tem atividade sexual já. Sim. Quer dizer, elas são estupradas, elas são usadas. Quer dizer, aquilo ali é o que a gente pode dizer, é o fim da vida de uma pessoa. Que tem que se tomar uma decisão e uma medida urgente. Espero que essa seja a grande saída que todos nós esperamos. Só por isso, quero que aconteça isso. Eu também. A compulsória não é uma punição para quem se recusa ao tratamento? Não há o que punir alguém que está viciado. Não há que punir. Aliás, até porque, desde da época que ele estava na barriga da mãe dele, ele já estava sendo punido. Né? Então não vão punir mais. Essas crianças e adolescentes foram empurrados para essa vida. Tá? Então não se trata de punição. Internação compulsória, excepcionalmente, é uma medida de proteção. Psiquiatra tem que ser uma medida de proteção. Interna. Ele vai morrer agora. Isso. Só proteger ele. Interna como medida de proteção, nunca para punir. Eu acho que nós temos 3 deputados hoje aqui, nós temos vários projetos de lei nessa casa, da proibição da bebida alcoólica. O álcool é a droga de passagem. De abertura, posso entrar. Isso, vai passar por ali para chegar no fim. Então eu acho que nós, legisladores, nós temos que ter uma medida muito mais enérgica sobre isso. De proibir exatamente a bebida alcoólica em alguns tipos de estabelecimentos e de alguns horários. Perfeito. Que é o horário do crime, o horário que as pessoas usam. O pai que vai ficar bebendo no boteco até 11 horas da noite, meia-noite, chega em casa, bate na mãe, bate nos filhos.
Isso acaba E eu diria até para aqueles que estão nos assistindo, cuidado com aquele golinho para a criança de 4, 5 anos, no almoço de domingo. Esse tem que ser preso compulsório. No almoço de domingo. Imagina, cerveja, dá um golinho pro menino, olha aí, tem cara de Guaraná mesmo. Cuidado com isso. Deputado Bolsonaro, eu vou me permitir que o senhor tem 4 idealistas, não tem o senhor, então nem se fala, o senhor é uma referência para nós. Nós temos que sonhar alto, trabalhar todo dia para realizar esse sonho, ter metas e objetivos, tal qual lembrou o deputado Carmen Pignatelli. Uma pergunta, eu tenho experiência de vida. O quanto contribui o aspecto espiritual na recuperação? As instituições católicas, evangélicas, espíritas, aquelas que têm o quanto que contribui, que às vezes há que se fazer eles fazem uma separação que eu não vejo, acho que sem espiritualidade, do modo de ver, se torna mais difícil a recuperação. Eu não tenho a menor dúvida que o lado espiritual é importantíssimo na vida humana, né? E agora, já mais velho, com uma abertura religiosa maior, entendendo cada religião e vendo como são boas as religiões e como podem ser ruins as religiões, dependendo de quem a pratique. Só quero citar coisas boas religiosas, né? Que estão acontecendo hoje na Cracolândia. Eu não sou evangélico, mas um desses pastores dá palestra comigo pelo Brasil afora. Um desses pastores, que é o Sidney, ele está na Cracolândia. Sidney, que foi bandidão no passado, que numa briga com outro traficante tocou tiros, tomou uma bala na coluna, ficou paraplégico. E mesmo paraplégico, Sidney continuou arquitetando atitudes criminosas, vai preso com cadeira de roda e tudo. Quando sai, de repente, não mais que de repente, uma missionária o converte. E hoje ele desenvolve uma obra social na periferia de Jundiaí, né, com prostitutas, travestis, meninos egressos da Fundação Casa, egressos do sistema carcerário, maravilhoso. E ele está na Cracolândia, juntamente com o pastor Daniel. Olha, é impressionante o que eles reúnem de viciados dentro das capelinhas deles. E falam de Deus, e falam de amor, e falam de perdão, e falam de esperança, e falam por aí, eu acredito nisso, que eles estão efetivamente recuperando uma montanha de gente falando de Deus. Deputado Bittencourt, uma brevíssima pergunta, que o deputado Carlão já tem outra engatilhada aqui antes das considerações finais. Essa última colocação, pergunta do Bolsonaro, foi tremenda, né? E a resposta também, quer dizer, com muita experiência, mostrada pelo doutor Malheiros. Que bom que seria aqui, viu, Jorge, telespectadores e deputados, que bom que seria, assim como está havendo uma união das instituições em torno para atacar esse problema social, que é de todos nós. Que bom que seria que as religiões se unissem e apresentassem as suas experiências, porque tem largas experiências nesse sentido, e colocasse para o judiciário as vagas existentes. Se a gente pudesse cadastrar isso, doutor Malheiros, e quem está nos assistindo, seria tão importante que houvesse essa iniciativa. Doutor Malheiros, vamos lutar para que isso se concretize. Conto conosco aqui na Assembleia. Parabéns pela sua coordenação. Essa já é a sua saudação, então. Saudação final. O deputado Carlão também vai fazer a sua saudação e tem uma pergunta breve para o senhor responder as suas considerações finais. Por favor, deputado. Eu quero primeiro agradecer o prazer que eu tive de participar de um programa aqui na TV Alesp, junto com esses deputados, com o Jorge, mas principalmente com o senhor. Obrigado. Que faz um trabalho enorme de conscientização da nossa comunidade para todas as cidades desse estado de São Paulo, aí no Brasil todo. Mas quero fazer uma colocação. Hoje nós temos muitas crianças para serem adotadas, em lares, né? Que isso, o próprio desembargador judicial, o senhor como da infância e da juventude, o
o percentual é quase 10% das crianças que são adotadas são devolvidas. Pelo menos isso. Dupla rejeição. É uma dupla rejeição. Ele foi rejeitado pela família e depois foi rejeitado pela família que ele adotou. O que é pior para uma criança? Ser devolvida ou passar por um novo constrangimento nesse novo lar seu? Bom, em primeiro lugar, eu precisava dar um esclarecimento técnico. Adotou, não devolve. Isso. Puxa vida, mas eu adotei esse menino que azucrina a minha vida. Como é que eu faço, desembargador, para devolver? É a mesma coisa que o seu filho biológico. Como é que você faz para devolver? Fala com Deus? Deus, eu não quero mais, estou mandando meu filho para você de volta. Não, o que pode acontecer quando adotado é perder o poder familiar. Né? Diante dos ensinos, diante dos maus tratos, perde o poder familiar. Quer do filho biológico, quer do filho adotivo, que exatamente é o mesmo direito. As devoluções acontecem muitas vezes durante o período de guarda provisória, que antecede a adoção. Quando devolve no período de guarda provisória, e olha, não é muita coisa. Eu acho que esses 10%... que é 1.600 e pouco nesse período, e 150 e poucos foram... Eu tenho notado que cada vez menos as crianças são devolvidas. Agora, sendo devolvidas, já o Ministério Público de Minas Gerais está adotando uma posição. Está devolvendo por quê? Estou devolvendo porque eu estou com uma doença grave. Eu não tenho... Isso aqui é no estado de Santa Catarina, viu? O levantamento feito no estado de Santa Catarina. Eu vou morrer e eu não quero que esse menino novamente fique órfão. Estou devolvendo. Tá bem. Por quê? Porque, olha, uma tragédia. Eu estou numa miséria, minha firma quebrou, pegou fogo na... Enfim, vou devolver. Agora, estou devolvendo por quê? Porque ele é sapeca. O Ministério Público de Minas Gerais começa a falar, não posso impedir que você devolva, pode devolver, mas estou tocando em cima de você uma ação de indenização por dano moral que você causou a essa criança. Essa grana vai para uma conta vinculada ao juízo, quando ele completar 18 anos está recebendo. Então, rapidamente respondendo a tua pergunta, se a situação familiar realmente sugere uma situação de gravidade, que se devolva efetivamente, o mal vai ser menor. Antes de um minuto de considerações finais, a saudação do deputado Bolsonaro que faltou. Agradecer mais uma vez, falar que foi uma honra, tenho certeza para os nossos colegas, deputado Carão Piantari, deputado José Bittencourt, uma honra, e a certeza, né, Jorge, que é o começo, nós vamos ter que trilhar, criar essa sinergia que lembrou o deputado Bittencourt e o senhor tão brilhantemente. Muito obrigado pela sua presença e, em especial, pelo seu exemplo. Agora sim, suas considerações finais, o senhor não se sente como, diante do crack, né? Esse incêndio da floresta, o senhor não se sente como um passarinho tentando apagar o incêndio? Com certeza, né? Mas estou fazendo a minha parte, molhando o meu bico, né? Molhando as minhas asinhas na lagoa e chacoalhando em cima do incêndio, tentando apagar esse grande incêndio. E se a águia vier zombar de mim, falando que eu nunca vou conseguir apagar esse incêndio, eu vou virar para a águia, né, e vou falar, águia, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Né? Obrigado. Ponto final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Malheiros, muito obrigado por essa entrevista, por essa oportunidade. Já fica o convite para uma outra. Tão profícua quanto essa. Muito obrigado. Obrigado também a presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.